Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tomai assento, por gentileza, todos quanto têm assento. Magnificado seja para sempre o sempiterno nome de Deus. Eu vou ensinar, até eu vou colocar aqui no pedestral, né? E essa é uma oportunidade tão brilhante, tão esplêndida, tão especial, porque o vosso pastor, eu senti no coração, porque se tem uma coisa que eu sou apaixonado, na verdade eu uso essa expressão paixão, mas eu vou até ampliar. Se tem uma coisa que eu amo, porque a paixão é um sentimento transitório e passageiro. O amor não é simplesmente um sentimento de posse que une as pessoas a viverem juntas para sempre, mas o amor é decisão, é doação. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, a parte A, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o amor, ele é ação, é atitude, né? Ele é doação. Então eu amo pregar e ensinar o Evangelho. Eu seria uma pessoa infeliz se eu não tivesse essa oportunidade que Deus me confiou. Então a minha felicidade está arraigada, está ligada, está pautada exatamente nesse privilégio. Servir no reino é privilégio. Eu tenho escrevido ao longo dos anos que eu gosto muito de escrever. E só escreve quem lê. Eu sou apaixonado por leitura. Eu vou só aqui, sendo uma conferência de obreiros, eu só quero compartilhar algo que eu vivenciei. Eu nasci no lar cristão e até os 11, 12 anos eu fiquei firme na igreja. E a nossa família sofreu um transtorno por causa da separação dos meus pais. Nós éramos 13 irmãos, morreu 4 e ficaram 9. E o papai saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Depois de 3 anos eu encontrei ele, já morava com outra mulher, cheio de filhos. Então ele deixou de criar os filhos para criar os filhos desta mulher, com seu ex-marido. E quando o papai saiu de casa, entrou um vendaval dentro do nosso lar. E a nossa família perdeu toda a estrutura, toda a estabilidade. Todos nós nos afastamos de Deus. A única pessoa que ficou firme foi a minha mãe. Não é porque é a minha mãe, mas eu admiro, eu respeito, eu considero. A minha mãe, ela é um exemplo de mulher de Deus. Uma mulher de oração, uma mulher de muita fé. E nesse período eu trilhei o caminho das drogas e da criminalidade. Deixei de estudar, porque eu estudei até a 3ª série. E resumindo, com idade de 16 anos para 17, eu voltei para Jesus. E eu fui preso por 3 vezes, vivi um caos, filhos de crente, nasci no lar cristã, comecei a frequentar terreiro de Umbanda, e fazia pacto com Zé Pilinta, me cortava, chupava o meu sangue, de forma que eu me tornei prisioneiro. Mas Jesus me libertou, Jesus me transformou. Pastor, quando eu voltei para a igreja, eu não sabia ler, eu lia soletrando, e não sabia escrever. E eu me lembro que, quando eu saí de Belém, no processo de libertação, na verdade, eu era fugitivo da justiça. Fui para uma cidade chamada Timon, que é na divisa de Teresina, que é a capital do estado do Piauí. Timon é a última cidade do estado do Maranhão. E eu me lembro que, numa segunda-feira, eu recebi, na casa que eu estava morando, porque Deus usou uma família para me abraçar, para me acolher. Deus enviou 2 irmãs de Belém do Pará. A irmã Raimunda, que hoje tem 86 anos, uma mulher de Deus, e a irmã Edna. E elas chegaram e falaram assim: nós estamos aqui amando de Deus, porque Deus nos enviou para orar por esse rapaz, porque Deus tem uma grande obra na vida dele. Eu me lembro que, quando elas começaram a orar por mim, eu caí possesso de demônios. Eu rolava, segundo elas,
E depois que Jesus me libertou, o Espírito Santo se apoderou de mim. E eu comecei a falar línguas estranhas. Eu falei línguas estranhas de 7:30 da noite até 1h da manhã. A partir daquele dia, Jesus me libertou. Eu era prisioneiro do tabagismo, do alcoolismo, das drogas. Só para você ter uma ideia, com 13 anos eu morava no prostíbulo com 3 prostitutas. Jesus fez uma grande obra na minha vida. E eu me lembro que quando eu estava falando línguas estranhas, o Senhor usou a boca da irmã Raimunda e disse assim: hoje eu começo uma grande obra na tua vida. Vou eu te levantar nesta nação. Vou abrir a tua mente e colocar as minhas palavras nos teus lábios, e vou te usar como instrumento afinado. E para aquele lugar que era a prisão, tu não voltará. Tu só voltará na tua terra, no meu tempo, quando eu determinar. Irmãos, a partir daquele dia, Jesus me transformou. São quase 29 anos. Eu nunca tive uma recaída. Tem aquela pessoa que vem das drogas, do tabagismo, do alcoolismo. Eu tive uma recaída. Nunca. A partir daquele dia, a minha vida foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu trilhei o caminho da busca. Deus não me fez uma promessa? Eu trilhei o caminho da busca. Voltei a estudar, sim. Fiz um curso teológico, sim. Já passei noites e noites e passo lendo Bíblia, lendo livro. Já passei de 3 dias trancado dentro de um quarto, orando para Jesus me usar. E olhe bem aqui para mim. E tudo que Jesus me falou naquela noite, Ele tem cumprido na minha vida. Agora, diante disso que coloquei em pauta para vocês, diante disso que eu destaquei, eu quero pontuar algo muito interessante para você que é obreiro. Isto exigiu de mim, primeiro, um compromisso, dedicação, disciplina. E eu quero ler um texto da Bíblia para me pautar o que vou ensinar aqui nessa tarde. E diante de tudo isso, Deus tem abrido a minha mente. Eu já escrevi 11 artigos e criei 11 seminários que ministro, que estão em apostila, que estão em livros, e Deus tem me dado da sua graça. Inclusive eu escrevi três apostilas, criei 3 seminários para líderes, para obreiros. Vida e qualidade de um líder, critérios para se ter um ministério bem sucedido, muito bom esse seminário, e liderança com maturidade. Eu quero falar sobre critérios para se ter um ministério bem sucedido. E eu quero ler com vocês no capítulo 6, versículo 20, da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 20. E eu quero parabenizar todos vocês que aqui estão, o clima está propício para você ficar na sua casa, descansando, mas você escolheu a melhor parte, porque você priorizou o ensino. E eu quero falar um pouquinho de algo que está impossibilitando muitos obreiros de crescer, que é o atrofiamento mental. Vou começar falando sobre isso, e sobre o déficit de atenção, que a psicanálise, a psicologia comportamental trata isto de uma doença. E eu descobri na Bíblia que o déficit de atenção está ligado com comichão no ouvido. Na verdade, é um bloqueio espiritual que o diabo tem utilizado para levar muito crente, pastor Antônio Marcos, a trilhar o caminho da ignorância, porque a palavra ignorância significa ausência de conhecimento. Tudo o que o homem ignora é porque ele não conhece. Na verdade, Paulo disse que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. O que é entendimento aqui? É coração. O que é coração? Razão, compreensão. O diabo não quer que você entenda as revelações ampla, profunda e fecunda da palavra de Deus. Satanás quer que você tenha a sua mente
atrofiada. É por isso que tem muitos obreiros anão. O que significa isto, pastor? Ele não cresce. Passa anos e anos, ele não evolui. Em vez de evoluir, ele faz regredir. Lá no Pará fala assim, ele anda para trás igual caranguejo. Então você precisa injetar na sua mente que você precisa trilhar o caminho da excelência. Quer ter um ministério brilhante, bem-sucedido, esplêndido? Então trilha o caminho da excelência. E trilhar o caminho da excelência, primeiro, é trilhar o caminho da perfeição. Trilhar o caminho da perfeição é trilhar o caminho da renúncia. Vamos lá, que o negócio aqui é quente. Vamos ler? Efésios capítulo 6, versículo 20. O que diz aí? Todos juntos. Olha, isso não dá um nó na nossa mente? Paulo está falando de cadeia, de prisão, mas está falando de liberdade. Vamos lá. Volte às páginas da sua Bíblia, vamos ler no capítulo 6, versículos de 1 a 5, do segundo livro histórico de Reis. Pastor, a sua voz é muito bonita. Leia aqui no microfone esse texto. Isso, está ali. Vós, filhos... Não, capítulo 6, versículo de 1 a 5 do livro de 2 Reis. De Segundo Reis. Pastor vai ler. Pastor radialista. O nortista igual eu, que nasci na beira do mar, eu sou ribeirinho. De vez em quando as palavras saem no final com X, com S. É a minha região, é questão cultural. Vamos lá. 2 Reis 6, do 1 ao 5. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Tome assento. Todos quando tem assento. Diga assim comigo: tudo que eu tenho não é meu, é emprestado. Olha aqui para mim. Eu quero tratar de uma forma bem precisa e sistemática sobre este assunto: critérios para se ter um ministério bem-sucedido. E eu começo colocando em pauta o que é critério. Critério é padrões, é regras. E o que é ministério? Ministério é incumbência, compromisso, responsabilidade. E eu sempre costumo dizer que ministério não é ser visto, ministério é servir. Entra dois pontos importantíssimos aqui: a humildade e a simplicidade. A humildade, ela parte do espírito, ela parte do interno. A simplicidade, ela parte do externo. Tem pessoas que é simples, mas não é humilde. Tem pessoas que é humilde, mas não é simples. Tem muita gente que julga uma pessoa pela sua estética, pela forma que ela se veste, pela forma que ela se calça, pela sua expressão verbal. Às vezes essa pessoa, aparentemente, esteticamente falando, ela é simples. Aí a pessoa fala assim: mas que homem humilde, que mulher humilde. Mas na verdade, essa pessoa às vezes não é humilde, é simples. Pisa no calo dela, pisa no calo dele. Então você só vai conhecer e só vai saber se uma pessoa é humilde diante de uma situação de confronto. Então a humildade, ela parte do espírito e a simplicidade parte do externo. O primeiro texto que ora acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele faz uma classificação dele mesmo.
se intitulando e se classificando como prisioneiro de Cristo, mas falando também de cooperador. Ele se classifica como cooperador de Cristo. Aí ele usa a seguinte expressão: em cadeias. Aí ele destaca dizendo: para que eu possa falar livremente o evangelho como convém. Então nós temos aqui cadeias, nós temos aqui a expressão liberdade, e eu quero utilizar aqui a hermenêutica, que significa ciências de interpretação dos textos da Bíblia, para destacar a seguinte verdade. Quando Paulo usa essa expressão, cadeias, ele não está falando de uma cadeia corporal, ele não está falando de uma cadeia física, ele não está falando de uma cadeia natural, ele está falando de uma aliança. A interpretação do texto é essa. Ele está falando de um compromisso, de um pacto. É aqui que eu queria chegar. Todo líder, todo obreiro, todo aquele que foi selecionado e escolhido para servir na igreja, na hierarquia eclesiástica, ele precisa entender que pesa sobre os seus ombros a responsabilidade. E eu vou destacar um texto que está no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo verbaliza dizendo que os homens nos considerem como ministro de Cristo e como dispenseiro dos mistérios de Deus. Aí a partir do versículo 2 ele fala assim: e requer-se que o dispenseiro seja fiel, ou se ache fiel. Nós temos aqui duas vertentes. A primeira vertente, que eu chamo de classificação, que Paulo destaca aqui ao líder, ao obreiro, é que esse líder, esse obreiro, ele precisa ser considerado e respeitado pelos homens como ministro de Cristo e como dispenseiro dos mistérios de Deus. A palavra ministro aqui representa alguém que exerce uma função na área eclesiástica, porque o ministro, ele é um representante de um governo, é aquele que representa, na linguagem política, sociológica, uma pasta. Agora, preste muito bem atenção. Isso significa que todos aqueles que receberam uma incumbência para servir no ministério, e tem um ponto aqui muito interessante que o escritor da carta aos Hebreus destaca, que ninguém toma para si essa honra, a não ser aqueles que foram chamados como sacerdote Arão. Então, ser ministro aqui, ser um líder, ser um obreiro, ter de Deus uma incumbência, uma responsabilidade ou compromisso, é uma questão de honra. É uma questão de honra. Tudo que você executa no reino de Deus e no contexto do ministério, não é para agradar o pastor, não é para agradar a pastora, não é para agradar a liderança maior, mas sim a Deus. Agora, nós temos critérios, nós temos padrões. Então você precisa injetar na sua mente que um dos princípios para se ter o ministério bem-sucedido é você cumprir o princípio de honra como ministro e como dispenseiro dos mistérios de Deus. Pastor, mas o que significa o termo, a expressão dispenseiro? Significa um administrador. Então o termo dispenseiro no grego é um administrador, é um servo. Nos dias do Antigo Testamento, o servo, para ser identificado como um servo fiel, ele tinha que ter a orelha furada, era uma marca. Então, todo líder, todo obreiro, todo aquele que exerce uma função no ministério, porque existem as classificações da hierarquia eclesiástica, começando lá, vamos começar pelo pastor. Pastor é aquele que apacenta.
Porque, na verdade, o papel do pastor é dar assistência, é proteger, é prover. O papel do pastor, no contexto do reino, é respaldar, é brindar, é calçar, é preservar as ovelhas. O pastor é uma espécie de um pai. Porque a Igreja Católica, ao longo dos anos, ela se desvinculou da verdadeira essência do ensino sistemático da palavra, criando heresias. Por exemplo, eles ensinam que Pedro foi o primeiro Papa, porque Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a mini igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a Igreja Católica ensina: então aqui está a prova que Pedro foi o primeiro Papa, pai de todos. Não. Jesus estabeleceu a igreja em cima, pautado, arraigado na confissão de Pedro. É por isso que todos aqueles que servem no ministério, eles precisam verbalizar e fazer assim um compromisso. Quando você foi chamado para servir no reino, você fez uma confissão. Essa confissão, ela está ligada com um juramento, com um compromisso. É por isso que o ministério, ele está calçado e arraigado numa aliança. Porque hoje nós estamos vivendo a era dos desigrejados. E uma das marcas, esses dias até lancei um vídeo sobre os desigrejados. Hebreus fala: não deixando as vossas congregações, como eu costumo de muito. Porque uma das grandes marcas negativas de um desigrejado é que ele quebrou o princípio de honra, ele quebrou uma aliança. Eu estava falando do pastor que tem gente que fala assim: eu pastorei 13 anos. Pensa numa classe de gente que me deu trabalho, foi obreiro. Eu chamo de cobreiro, porque tem gente que é chamado de presbítero, mas não é presbítero, é presbítero. Tem gente que é chamada de diácono, mas não é diácono, é diacho. Porque tem gente, irmão, que tem espírito de porco. Pastor, mas essa linguagem é muito pesada. Não, irmão, isso aqui é para descrever e classificar aqueles que são rebeldes, que trilham o caminho da desobediência, da insubmissão e da rebelião. Porque tem gente que ele não fala, mas ele age como diz o goiano nato, debaixo de um quieto, aparentemente é um cordeirinho, é manso, mas aqui dentro está arquitetando, está projetando o mal. E a gente precisa entender que ministério tem aliança, tem compromisso, tem juramento. Porque eu sou um ministro, eu sou um dispenseiro, eu sou um servo. Então, o ministério não é para ser visto, ele é para servir. Então, tem um pastor, tem um evangelista. Então, a missão do evangelista é evangelizar, é trazer almas. Tem no capítulo 4, versículos 11 e 12 lá de Efésios, está lá os ministérios, pastoral, o evangelista, nós temos lá o mestre, aquele que ensina, nós temos o presbítero, na hierarquia eclesiástica, nós temos o diácono, o auxiliar, o cooperador, aí vem os líderes, a liderança de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças. Então, para cada líder, quando esse líder é constituído, ele recebe uma responsabilidade e tem critérios para que ele possa se padronizar. A igreja, ela tem a hierarquia, porque um dos grandes segredos de um crescimento de uma igreja é exatamente a organização, a padronização. Então, para se ter o ministério bem sucedido, eu preciso entender no contexto do ministério qual é a minha função. Eu fui designado para quê? É aqui que muitos falham. Então, primeiro, eu sou um representante de Cristo. Eu faço parte do ministério. Eu fui chamado para servir. Aí tem alguns pontos que eu vou destacar.
primeiro ponto que eu quero destacar aqui para se ter o ministério bem-sucedido. Eu preciso cumprir princípios. Princípio de honra. Quando o homem nasce, ele já nasce dentro deste princípio. Honra o teu pai e a tua mãe. É fácil entender. Quem é pai, quem é mãe, sabe. Uma das maiores tristezas de um pai é quando o filho começa a lhe desobedecer, não é verdade? É quando o filho começa a quebrar as regras. Agora, não existe punição se você não ensinar. É por isso que o vosso pastor está preocupado com vocês. É através do ensino. Aí aqui nós precisamos banir, quebrar o que eu já destaquei, que vou falar sobre o atrofiamento mental. O que é o atrofiamento mental? Capítulo 12, versículos 1 e 12 de Romanos, Paulo fala da renovação da mente. O termo renovação da mente ali no grego é metanoia, que significa mudança de mentalidade. Quer crescer? Quer avançar? Quer ter um ministério excelente? Quer ser diferente para fazer a diferença? Então você precisa desatrofiar a sua mente. Primeiro, isso aqui, bom seria se você pudesse anotar, porque é muita informação, tá tudo aqui na caixotinha aqui, olha aqui, ó. Primeiro, você precisa ter disciplina. Começar e terminar aquilo que você começou. Tem gente que quando finaliza o ano, ele faz um compromisso. Deus, nesse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Tem obreiro que nunca conseguiu ler a Bíblia inteira. Ele começa, mas não termina. Isso é indisciplina. Tem gente que ele começa a ler um livro e não termina. Tem gente que ele começa a fazer algo e tudo que ele faz pela metade. No começo do ano, ele assume uma liderança. Meu irmão, o negócio está 100 por hora. Aí o foguinho vai apagando, vai apagando. Tem uns que nem chega o final do ano, já chega se arrastando, né? Não tem compromisso, deixa de cumprir o seu dever. E um dos pontos que autentica alguém que tem disciplina vai doer. Primeiro, pontualidade. Isso aqui é fundamental. Quer ter um ministério bem-sucedido? Seja pontual. Principalmente você, que é de linha de frente. Você que serve diretamente no altar. Se você não tiver pontualidade, você está fadado a ser desclassificado e não ter por parte dos seus liderados o respeito e consideração. É por isso que Paulo está dizendo que os homens nos considerem como ministro. Aqui entra uma qualidade para se ter o ministério bem-sucedido. Uma das qualificações para se ter o ministério bem-sucedido é ser irrepreensível. A palavra irrepreensível significa aquele que não pode ser achado em falta. Ah, pastor, mas todo homem é falho, sim. Mas o próprio Deus, no capítulo 17, versículo 1 de Gênesis, a Bíblia diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Tem gente que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. É mentira. Se essa pessoa der lugar para o carpinteiro de Nazaré, ele vai se endireitar. Então, a gente precisa entender que tem critérios. Um dos critérios é trilharmos o caminho da perfeição. Perfeição. O que significa a palavra perfeito? Significa justo. O que significa a palavra justo? Significa reto. Reto. Então, eu preciso me policiar. Eu preciso me brindar. Eu preciso me reciclar. Eu preciso me aperfeiçoar. Tem gente, irmão, que não adianta você falar com ele por parábola. Tem que rasgar o verbo. Tem um obreiro que o pastor ensina, irmão, tem que chegar no horário, o culto começa a tal hora, ele só chega depois do horário do culto.
Ele só chega depois do horário do culto. Ele não tem pontualidade. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês trabalham empregado aqui? Quantos de vocês trabalham em empresa? Qual é a tolerância para a senhora chegar atrasado na sua empresa? Se passar, o que acontece? Fala mais alto. Tem punição. Por que na igreja? Porque se lá na empresa eu tenho a preocupação de cumprir horário, de cumprir as minhas responsabilidades, por que na igreja eu tenho que levar de qualquer maneira? Porque como obreiro eu tenho que fazer a obra de Deus relaxadamente? É um caso a se pensar. É porque a mente está atrofiada. E quando a mente está atrofiada, eu não tenho possibilidade de executar, de fazer e de trilhar o caminho das mudanças. Eu preciso estar aberto para as mudanças. A psicologia ensina que o ser humano está num processo de construção. Então, o atrofiamento mental tem levado muitos obreiros a se tornarem obreiros paralíticos, espiritualmente falando. Ele paralisou a sua caminhada, ele parou no tempo, ele não consegue evoluir. Então você precisa romper isto. Primeiro ponto, o atrofiamento mental, ele também impossibilita o obreiro de evoluir na questão do crescimento intelectual. Porque todo líder, todo obreiro precisa ler, precisa estudar. São dois fatores aqui: a leitura e a oração. A leitura e a oração. A oração e a leitura. O que é que a Bíblia fala? Antes crescei na graça. Está ligado com a oração. O que é oração? A oração é a respiração da alma. O obreiro que ora, ele tem vida espiritual. Tem obreiro frio, irmão, gelado. Tem obreiro que fica abrindo a boca em cima do púlpito. Eu já fui à igreja que tem obreiro que ele cochila em cima do púlpito. Ainda bem que aqui não tem esse tipo de obreiro. Tem? Tem sim. Então, tem obreiro que ele não tem aquela preocupação de buscar, de trilhar o caminho da busca. Porque todo obreiro, ele precisa, todo crente, mas estou falando para obreiro, todo obreiro precisa ter uma experiência profunda com Deus. Se você nunca teve uma experiência profunda com Deus, você precisa romper essas barreiras. Não adianta você só ter o título, se é vazio, se não tem experiência com Deus, se não desfruta na alma da essência de Deus. Porque a vida cristã só tem sabor se sermos espirituais. Eu sempre costumo dizer que quando um homem tem uma experiência com Deus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Porque o homem que tem uma experiência com Deus, ele não tem tempo de falar do seu irmão, de defamar o seu irmão, de caluniar o seu irmão. Ele não tem tempo de falar do pastor, da liderança da igreja. Porque, infelizmente, irmãos, quem fala mal de crente não é o ímpio, é o próprio crente. Eu sempre costumo dizer que você não vê um católico falando do padre, mas você vê crente falando de pastor. Você vê obreiro falando de pastor. Porque nós estamos vivendo em uma era chamada a era do mundo pós-moderno. E essa modernidade, ela está abrindo porta para legalidades que nós chamamos de rebelião. Aqui está a causa dos desigrejados, a rebelião. E a Bíblia fala que o pecado de rebelião é como se fosse o pecado de feitiçaria. Se você tem regras, por exemplo, o ministério, a Igreja Pentecostal Missionária Jesus Salva, tem um estatuto e tem um regime interno. O que é desobediência? Desobediência é você, aliás, o que é pecado? É você não obedecer. Se a igreja que você congrega, se o ministério que você serve tem um padrão e você não cumpre, você está pecando. E aí? É aqui que muita gente falha, porque ele acha que pecado só é adultério. Não, irmãos, é não cumprir princípio, é não cumprir regras. O Brasil é regido pelo Código Civil brasileiro. Quando você passa
no sinal que ele está vermelho, que ultrapassa, principalmente em Goiânia, tem muitas câmaras, você é filmado, você vai sofrer a punição, a multa vai chegar no seu endereço. Da mesma forma, é na igreja. O ministério que você serve, você primeiro tem que conhecer o estatuto, tem que conhecer o regime interno. Se eu fosse perguntar aqui para vocês que são obreiros, você já leu o estatuto da sua igreja? Você já leu o regime interno da sua igreja? Você já procurou saber? Porque é dever de todo líder. Agora, irmãos, se a gente não trilhar o caminho da oração, a gente vai se tornar simplesmente um religioso. É aqui que mora o perigo. Vou repetir para você aprender. Se a gente não trilhar o caminho da oração e da busca, a gente tem a tendência de se tornar simplesmente religioso. Alguém que faz parte de um credo religioso, de um dogma, do sistema, mas não desfruta na alma da essência de Deus. Então, primeira oração. Segundo, a leitura. Você precisa se apaixonar pela leitura. Eu estava conversando com o pastor me falando, pastor, eu não repito a mensagem. Achei bonito, né? Nas terça-feiras, eu fico o dia inteirinho, daqui a minha esposa, porque uma das grandes testemunhas de um obreiro é a esposa. É a esposa. Tem obreiro, irmão, que na igreja, meu Deus do céu, é um santo do pau oco. É o dono da cocada preta. O homem prega, o homem canta, o homem pula para cima, bate o pé, né? É do mistério do celularzinho, é do manto, é sapato de fogo, já tem até cabelo de fogo por aí. O homem é cheio de Deus, mas nem de casa é um leão. Um dia eu fui visitar um colega, pastor, pregador. Aí quando eu cheguei na casa dele, ele disse assim, ele falava bonito, né? Falou assim, pastor Daniel, eu escrevi uma apostila e traduzi todo do grego, do hebraico para a nossa língua portuguesa. Vou ler aqui uma parte por cima. Aí pegou e abriu a apostila e começou a ler. O bispo precisa ser manso. Aí a mulher vinha saindo do quarto. Quando ela ouviu, ela gritou de lá, essa qualidade falta em você. Ela gritou tão alta que estrondou a sala. E ele embranqueceu e irou. E disse assim, bruxa, essa qualidade falta em você. Aí os dois começaram a bater boca. Primeiro, desequilíbrio total. Péssimo exemplo como obreiro. E não é só homem não, tem mulher também, que na igreja é uma corbeira. Estou na TPM, nem olha para mim, tá? Mulher braba, iracunda. Salomão, que quase não teve experiência com mulheres, ele só teve 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão não andava na carne, andava no osso. Ele disse que é melhor morar numa casa cheia de goteira do que morar com uma mulher rixosa. O que é uma mulher rixosa, pastor? Uma mulher brinquenta, iracunda, nervosa. Aquela mulher que fala sem pensar. E não só tem mulher rixosa, não. Tem muitos homens rixosos, brabo, ignorante, que não respeita a mulher, que não respeita os filhos. Eu me lembro que eu estava participando de uma conferência de líderes. Aí o ministrante contou, não sei se é testemunho, porque existe o testemunho e existe o testemunho. E aí ele contou que tinha numa igreja um obreiro. Meu irmão, o obreiro quando estava dentro do templo, o homem era manso, era dócil, era cortês, era fino, era esplêndido, era encantante, era brilhante, era amável, era meigo. Mas dentro de casa, aí terminou o culto, está lá o obreiro, junto com a esposa, perante o pastor ali, e tratando muito bem a sua esposa. Aí o filho ficou olhando assim de longe, e chegou devagarzinho, pertinho da mãe, e disse, mamãe, sim meu filho, vou mudar para a igreja, porque aqui o papai é uma bênção. Eu já estou pensando quando chegarmos em casa. E aí? Então, tem muita gente que ele demonstra dentro dessa estrutura arquitetônica ser uma coisa, mas na verdade ele não é aquilo que demonstra ser.
Péssimo exemplo, porque a igreja não começa aqui dentro, a igreja começa na sua casa. A sua esposa sabe se você é um obreiro de oração, se você tem vigilância nas palavras, se você é um obreiro que gosta de ler. Sua esposa sabe. E aí? O seu esposo sabe se você é uma mulher equilibrada, não é uma mulher iracunda. Agora, existe um ponto aqui que está estragando muitos relacionamentos saudáveis, que está destruindo muitas famílias, muitos casamentos, é a compulsão. O que é compulsão? A compulsão é um desejo descontrolado. Tem gente que tem compulsão por mentira, ele mente tanto que acaba acreditando na sua própria mentira. Tem gente que tem compulsão por comida, ele não consegue jejuar. O obreiro tem que jejuar, irmão. Tem uns obreiros aí que não jejua faz anos. Tira tempo para jejuar. Ah, pastor, não dou conta. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Sacrifica, rapaz. Só quer saber de comer. Pá, 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 pá. E aí? Tem gente que tem compulsão por compras. Compra. Principalmente mulher. Ah, meu amor, aquela televisão é minha cara. Olha, 24 vezes no cartão divide. Cartão é armadilha. Se você não souber usar, você vai contrair dívida. Compulsão por compra. Não pode ver nada, não pode ver um sapato, não pode ver nada. Compulsão. E o obreiro, ele tem que ser exemplo nesse quesito. Porque tem obreiro, irmão, que tem um ministério censurado por causa de dívida. Sabia disso? Sabia que no mercado, não sei aqui nessa cidade, mas tem muitos lugares por aí que os comerciantes não querem mais vender para crente. Porque os crentes se tornaram a classe de gente mais enrolada para pagar. Inclusive obreiros, pastores, né? Que estão dando um maior exemplo. E o diabo, ele quer, na verdade, achar uma legalidade para querer manchar o teu ministério, o nosso ministério. Agora, tem outro ponto aqui para me entrar no texto, para a gente finalizar. Preste atenção. Então, primeira oração, segundo a leitura, né? Então, você precisa buscar ler a Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não quero envergonhar ninguém, não faz parte do meu caráter isso. Mas quanto de vocês que é questão que já leram a Bíblia, pelo menos uma vez inteira? Quem já leu a Bíblia? Nós temos poucas pessoas. Então, hoje é dia 11 de janeiro. Eu te desafio, comece hoje a ler a Bíblia. Leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez ou 2 vezes. Quando você pegar o sabor pela leitura, faça isto. Compra bons livros, faça pesquisas. Agora, cuidado com o que você vai estudar na internet. Porque você vai ouvir na internet. Quando eu pastoreava, eu pastorei 5 anos aqui em Cuiabá. E um dia que eu sempre motivei e motivo aonde eu passo, aos obreiros, à igreja, a estudar. Eu aprendi uma coisa, sabe por que as seitas, elas crescem de forma assustadora? Eu vou perguntar para vocês. Você vê a congregação cristã evangelizando, fazendo grandes cruzadas, você vê? Não. O islamismo. Sabe como é que as seitas trabalham? Elas trabalham de forma silenciosa. Para alguém fazer parte do grupo das testemunhas de Jeová, primeiro, a pessoa tem que estudar com eles 2 anos a Bíblia. Porque as seitas, elas dão como se fosse uma lavagem cerebral na pessoa. É muito difícil uma pessoa que vai aderir a uma seita, ela sair. E a gente, nós que somos pentecostais, a maioria dos pentecostais tem preguiça de ler a Bíblia, de estudar. Nos cultos de campanha, glória a Deus, vem aquela multidão, vem no culto de ensino. E tem obreiro, irmão, que tem preguiça literalmente. Ah, pastor, quando eu começo a ler, minha cabeça dói. Ah, pastor, me dá um sono, um abrimento de boca. Você tem que romper. É aqui que entra, a psicologia trata isso de uma doença chamada déficit de atenção,
Que é um bloqueio. A pessoa lê, mas não consegue memorizar, não consegue aprender. Tudo que eu estou ensinando aqui para você, se depois da reunião aqui eu perguntar para cada um de vocês, eu acho que 30%, eu acho muito, 30% eu acho muito, que você vai injetar e deixar processar na sua mente e no seu coração. 30%, eu acho muito. Então, aprenda a se apaixonar pela leitura da Bíblia e dos livros. Aprenda. Aí essa irmã chegou comigo e disse assim: pastor, eu estou lendo, eu estou apaixonada, pastor. Ah, pastor do céu, comprei uma caixa de livro. Aí eu já fiquei, como diz o nordestino, capuga atrás da orelha. Eu disse: comprou? Pega lá esses livros, deixa eu ver. Ela veio com uma caixona que ia se arrastando. Só livro da Adventista do sétimo dia. Eu disse: irmã, a Adventista do sétimo dia é herética. Você não pode estudar, você não pode comprar livro sem pedir, né, uma orientação para o seu pastor, para a sua liderança. Porque, na verdade, as seitas, ela distorce as verdades da Bíblia. Então a gente precisa, quer crescer, quer fazer um curso, quer comprar um livro pela internet? Pastor, o que é que o senhor acha desse livro aqui? Veja quem é o escritor. A origem. A origem. Porque senão você pode ser vítima de ataque de Satanás na mente, e Satanás pode distorcer e setar a tua mente. Então, aprenda, invista. Eu tenho uma biblioteca lá. Irmão, eu já comprei livro caro. Eu me lembro quando eu estava reiniciando meu ministério, era uma turma de jovens. Quando eu pegava os livros aqui que eu li aqui no índice, eu ficava alegre. Eu ficava tão alegre que falava línguas estranhas. Eu tenho aquelas revistinhas dos anos 70 ainda guardadas, é meu tesouro. Eu dou só aquele que eu gosto de ler na Bíblia. Eu gosto de ler o livro. Abri aqui, ó. De vez em quando eu estou pregando, eu bato a Bíblia assim na cabeça. Tem gente que perguntou assim: pastor, tu não fica doido com essas pancadas na cabeça? Não, rapaz, é de tanta felicidade. Porque quando eu começo a pregar, o campo da revelação da palavra se abre. Quanto mais eu prego, mais vontade eu sinto. Oh, rabacantara. Levanta a mão assim, desperte, dê um glória. É nessa hora, é nesse período aqui que está fresquinho, né? O clima está gostoso, que o Morfeu gosta de pegar algumas pessoas aí. Quem é o Morfeu? Na mitologia grega, o Morfeu era o deus do sono. Não deixe de te pegar. Aprendeu? O Morfeu, na mitologia grega, era o deus do sono. O Morfeuzinho gosta de passear assim, pegar um grandão daquele de cabeça branca. Isso é bom para dormir, você deve roncar até. É outro desafio para a mulher, homem que ronca. O meu sogro é assim, ele está lá em cima no sobrado dele, dormindo, e o ronco aqui embaixo está um absurdo. Aí a minha sogra disse: não dá para dormir com ele, eu tive que dormir em outro quarto, que o homem ronca demais. Esse grandão ronca, irmão? Eu estou sabendo, olha, não, tá vendo? É só puxar a língua da mulher que a mulher solta. Estou brincando, isso faz parte só para distrair. Então, meus irmãos, se apaixone pela leitura da palavra. Quer crescer? Quer ter um ministério excelente? Leia a Bíblia e participe de culto de ensino. Você ser um pastor que é um exemplo para vocês. Um pastor que busca, que investe. Então siga os passos do seu pastor. Eu vou destacar um ponto aqui. Primeiro ponto: a igreja é a cara do seu pastor. Se o pastor é um homem dinâmico, de oração, de leitura da Bíblia, assim vai ser os seus liderados, assim vai ser os seus obreiros. Amém? Aí agora vamos voltar para o capítulo 6, porque, como diz o nordestino, o caldo grosso está aqui. Isso aqui foi uma introdução para refrescar a mente. Agora vem o caldo grosso. Vamos lá para o caldo grosso. O que é que o capítulo 6 do segundo livro de Reis destaca? Ele começa falando o que aí? Quem está com a Bíblia aberta? Leia aí, quem encontrou? Leia. Pode se levantar e ler. Só o versículo primeiro. O que é que ele diz aí?
O que é que está acontecendo aqui? Quem falou para Eliseu foi quem? Os filhos dos profetas. Nós temos aqui, diga-se comigo, Eliseu. Nós temos aqui os filhos dos profetas. Então nós temos aqui Eliseu, nós temos aqui os profetas, e nós temos aqui os filhos dos profetas. Vamos lá. Eliseu, profeta. A palavra profeta no hebraico é Nabi, que significa porta-voz. Eliseu é um líder, uma espécie de pastor. Nós temos aqui uma escola de filhos de profeta. Eu chamo isso de igreja. Nós temos aqui os profetas que eram os pais desses jovens. Agora, o que me chama a atenção aqui é que esses filhos de profetas, eles foram motivados e tiveram na alma o desejo de serem profetas, porque os seus pais eram profetas. Primeiro ponto, você é um espelho, é um exemplo para a sua família. O seu filho precisa ter você como exemplo. A sua filha precisa ter você como exemplo. Se você lê Bíblia, se você ora, se você tem uma vida com Deus, a tua família vai seguir os teus passos. Isso aqui é princípio. Aí você pode observar que eles estavam estabilizados em um só lugar. Mas o número desses jovens profetas começaram a crescer. E de repente o lugar em que eles estavam habitando se tornou estreito para eles permanecerem. Aí começou a surgir entre eles uma preocupação. Preste atenção. Outro ponto importantíssimo relacionado à igreja. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem gera ovelhas? É o pastor? Está fraco, parece que você não tomaram caldo de piaba. Quem gera ovelhas é o pastor? As ovelhas. Aqui está o segredo. Porque a maioria dos crentes tem uma concepção distorcida. Não, é o pastor. Não é o pastor. O pastor vai apacentar, cuidar. É claro que ele vai ganhar. Mas quem gera ovelhas é a ovelha. E o texto está dizendo que o número desses jovens profetas começaram a crescer, que o lugar em que eles estavam habitando se tornou estreito demais para eles permanecerem habitando ali. Aí começou a surgir entre eles uma preocupação para ampliar o lugar. Aí eu vou fazer uma pergunta. Por que o número desses jovens profetas cresceram de uma forma progressiva? Primeiro, porque eles trilharam o caminho da união e da unicidade. São duas coisas diferentes. União e unicidade. Aí eu vou ler com vocês no livro dos Salmos 133, versículos 1 e 2. Vamos lá. Vamos encontrar esse texto. Livro dos Salmos 133, versículos 1, 2 e 3. Quem está aprendendo, diga eu. Vamos lá. Quem encontrou, pode ler, pastor. A cabeça que desce sobre a barba de Arão. Olha aqui para mim, por que o número desses jovens filhos de profetas cresceram? Porque eles estavam unidos, eles tinham união e unicidade. O Salmo 133 é um dos salmos mais esplêndidos, mais profundos que eu posso encontrar nas inseridas páginas do livro dos Salmos. Porque esse salmo começa assim: oh, quão bom e quão suável é que os irmãos vivam em união. O que a Bíblia fala? Que um cordão de duas dobras é muito mais difícil de se quebrar. A gente precisa trilhar o caminho da união. A maioria dos ministérios no Brasil, fora do Brasil, estão reunidos, mas não estão unidos. Por quê? Porque o diabo tem usado 3 armas para destruir o ministério. Primeiro, fuxico. O nome feio é fuxico. Segundo, mexerico. Olha aí, irmão, mexerico. Terceiro, fofoca. Então nós temos aqui fuxico, mexerico e fofoca. O que é fuxico? Fuxico
é aquilo que é tratado, pautado na calúnia, nas más informações, como diz o goiano, por detrás dos panos. O mexerico é quando uma pessoa fica sabendo de um comportamento, de um pecado, de uma ação, de uma falha, de uma pessoa. Aí essa pessoa chega para ela, outra pessoa, e fala assim: olha, fulano, eu confio muito em você, você é a minha melhor amiga, tá? Tu é meu melhor amigo. Eu vou te contar um negócio que eu fiquei sabendo, mas tu não fala para ninguém. Tu me promete? Claro, amiga, pode falar. Olha, o fulano pecou, tu tá sabendo? Olha, ele caiu. É o mexerico. Aí essa mesma fulana chega lá e fala: fulana, olha, fulano, eu vou te contar. Olha, rapaz, mas tu não fala para ninguém. Aí começou com o fuxico, por detrás dos panos, vê o mexerico. Aí esse mexerico vai se espalhando e se transforma numa fofoca, porque a fofoca é uma explosão. Pá! Explodiu. Todo mundo ficou sabendo. É isso que o diabo quer fazer. Então, o texto está dizendo: ocoboe com suavel que os irmãos vivam em união. Nós temos aqui a união e nós temos aqui a unicidade. O que é unicidade? A unicidade significa uma só carne, juntos e misturados. Porque Jesus falou amor ao próximo. Olha, vocês precisam amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. O mesmo sentimento que você tem por você, que quer crescer, quer avançar, quer seu bem-estar, você tem que sentir pelo próximo. Sabe por quê? Porque a igreja é comparada a um corpo, não é isto? E cada crente, individualmente falando, é um membro desse corpo. Como é que eu posso pegar a faca e cortar o meu dedo? Eu vou sentir dor. Eu não vou? Todo o corpo vai ter reações negativas. Então o salmo está dizendo: ocoboe com suavel é que os irmãos, que o ministério vivam em união. É como óleo. É aqui que eu queria chegar. É como óleo. O que é óleo? Óleo na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo que representa a sua divinação no meio do povo de Deus. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça. Cabeça de quem? De Arão. Quem foi Arão, o sacerdote? No texto, o Arão é o pastor. Vocês estão entendendo? Então, a igreja precisa estar unida, o ministério precisa estar unido, falar uma só língua. Às vezes você não pode concordar, mas você tem que vigiar no que você vai falar. Então, esse óleo, ele desce sobre o pastor. Aí o texto diz: e ele é extensivo à barba de quem? De Arão. Você sabe o que significa a barba aqui? Aprenda isso aqui. A barba aqui representa os obreiros, representa os líderes. A barba, o óleo desce sobre o pastor. Quando o ministério entende a visão do pastor, quando o ministério fala a língua do pastor, quando o ministério cumpre princípios, essa unção desce sobre o pastor. E é extensivo à barba. É extensivo ao ministério. Tem gente que fala assim: não, irmão, a mesma unção que o pastor tem, eu tenho, mas o cajado não está na tua mão. Não é assim? De vez em quando você ouve: não, irmão, se ele é ungido, eu também sou. Irmão, tem muitos obreiros que foram feitos a facão, a machado, peça ruim, que não serve nem para ser zelador da igreja, e tem de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono, de auxiliar. Cabra não dizima, é uma falha grande. Obreiro que não dizima, irmão, não oferta. Olha, eu sempre costumo dizer que o obreiro que não é dizimista, o obreiro que não oferta, ele está sob maldição. O que é que um obreiro maldito vai oferecer para a igreja? Tem gente que não gosta de ouvir essa verdade, mas essa é a grande verdade. Qual é o exemplo que eu vou dar se eu não sou dizimista ofertante? Se eu sou um obreiro que não dizima e não oferta, como é que eu vou ensinar?
É por isso que tem muitos obreiros doentes. Porque, irmãos, às vezes a gente tem que cortar na carne. Cortar na carne. É igual a questão da pessoa estar tudo quebrada, arrebentado, fornicação, adultério, está falando tudo que não presta. Mas quer receber o milagre, quer receber a cura, quer receber a bênção, quer prosperar. Então, à luz da Bíblia, a gente passa a entender que Deus é um Deus de ordem. Então, você que é presbítero, você que é o vice, você que é o segundo vice, você que é líder de mulheres, de jovem, você que faz parte do ministério, que é diácono auxiliar, você que faz parte aqui desse ministério, entenda, quer crescer, quer avançar, abrace, juntamente com o seu pastor, o projeto que foi lançado. Como diz o nordestino, pega no chifre do boi com o seu pastor. Meu pastor gosta de pontualidade, eu vou chegar no horário. Meu pastor quer de mim que eu me coloque à disposição. E outra questão, irmão, o obreiro que tem um ministério excelente, ele não espera o pastor ficar dando ordem para ele. Ele sabe o que deve fazer. Ele tem que chegar, pastor, eu estou à sua disposição, meu pastor. Ligar, pastor, Antônio Marcos, o senhor precisa de mim. Trabalhei a semana inteira, pastor, não tive tempo. Mas esse final de semana eu estou disponível. E outra questão, quando a Bíblia fala de dízimo, não é só da questão dos 10% do dinheiro, não, é do tempo. Tem obreiro que trabalha. Se sobrar um tempinho é que ele vai para a igreja. Se sobrar um tempinho é que ele vai para o culto. Tira pelo menos 10% do seu tempo. Prioriza um dia na semana, um dia no mês, para você evangelizar, visitar, se colocar à disposição do seu pastor para servir. Não espere o pastor ficar lhe dando ordem. Se coloca à disposição, esteja na brecha, porque Deus vai te honrar. Você pode observar que nós temos aqui Eliseu, o grande líder. Nós temos aqui um grupo de jovens profetas, cheio de força, vigor, motivação, determinação, trilhando o caminho da união, da unicidade. Cresceram, avançaram. Aí eles começaram a arquitetar, ampliar o lugar. Aí tem outro ponto aqui. Eles projetaram, mas não executaram, se antes não comunicar ao seu líder. Isto fala de obediência e submissão. Você pode ter projetos, você pode ter sonhos, compartilhe com o seu líder. Pastor, Deus colocou no meu coração assim. O que o senhor acha? Se o pastor te der a bênção, você vai avançar muito mais. Isso aqui é princípio de honra, princípio de autoridade. E quando eles arquitetaram ampliar o lugar, porque estava estreito demais, eles se aproximaram de Eliseu e falaram: Eliseu, profeta, pai, pastor, o lugar em que nós estamos habitando é estreito demais para nós permanecermos. Nós queremos irmos até o rio Jordão para ampliarmos. Agora, porém, nós precisamos do seu aval e o Senhor precisa ir conosco. Segundo a história, Eliseu já estava bem debilitado, avançado em idade, mas o cajadinho estava na mão de Eliseu. Eu já vi muita vezes, esse dia eu estava numa convenção, fui ministrar na convenção da Assembleia de Deus do estado de Rondônia, e falaram muito sobre essa questão dos pastores mais velhos, né? Tem pregador que está cheio aí de motivação. Irmãos, eu te falo, eu sou muito sistemático. Tem uns pregadores que chegam na igreja e começam a bater nos pastores. Um dia desse, eu estava assistindo um vídeo, um grande pregador, não vou citar o nome por questão de ética, grande pregador do Brasil, muito conhecido. Ele virou a costa para a igreja e começou a bater no pastor e nos obreiros. Pá, porque vocês são frios. Pá, 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 pá. Numa reunião como essa, temos que falar o que é. Se você foi chamado para... mas vou falar aqui, eu não estou nem aí, porque se o pastor não me convidar, eu não estou nem aí. Eu falo a verdade mesmo. Irmãos, tem verdade que não é para se falar naquele momento, porque nem toda a verdade no momento edifica. Tem coisa que é verdade, mas não é o momento para me falar. Um dia desse eu estava lá em Foz do Iguaçu, aí o pastor presidente me contando que veio um pregador aqui, pastor, lá da sua cidade de Goiânia, pregou até bonito, no meio da mensagem começou a fazer assim.
Estou sentindo o cheiro de adultério aqui em cima do púlpito. Adultério tem cheiro? Olha que meninice. Quando terminou de pregar, todos os obreiros se reuniram e falaram: rapaz, agora tu vai ter que falar quem está em adultério aqui, porque todos nós ficamos numa situação difícil. Já pensou uma coisa dessa? Olha, nós temos 2 casos na Bíblia: o caso de Natã e o caso de João Batista. Natã, sereno, simples, cada um Deus usa de uma forma, mas tem que ter sabedoria, né? Aí Davi peca no capítulo 11 do livro de 2 Samuel. No capítulo 12 de 2 Samuel, Natã chega de forma serena e fala assim: ei, eu estou aqui porque eu quero te contar uma parábola. Existia numa região 2 homens, um era rico, tinha muitos cordeiros e cordeiras. Na mesma região tinha um homem muito pobre. Ele criava o cordeirinho lá como se fosse seu filhinho, papapá. Quando foi um dia, um homem rico recebeu na sua casa um hóspede. Ele teve a coragem lá no quintal, pegar o cordeirinho do homem pobre, matou, guisou e deu para o seu hóspede. Aí o coração de Davi se encheu de ira e disse assim: esse homem é digno de morte. Aí Natã disse: pois é, rei, esse homem é o Senhor. Aí a fichinha de Davi caiu. Davi reconheceu que tinha pecado, tomado a mulher de Urias. Oh, Davi, ali a peça ruim, menina. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Esse dia eu estava pregando sobre pornografia. Aí eu perguntei para alguém: se Davi existisse hoje, tu queria ser amigo de Davi? Deus me livre. Olha como o ser humano é. Olha como o ser humano é. Está vendo como é que é? Aí nós temos outro caso na Bíblia: João Batista, capítulo 14 de Mateus. Caso semelhante. Está lá Herodes, que é erudita. Aí João Batista, o pregador marreta, o pregador da verdade, chega e grita no meio da multidão: Herodes, essa mulher não é isso a ti, rapaz, tu é um adúltero. João Batista estava errado? Não. Estava falando mentira? Não, estava falando a verdade. Mas não era o momento. E a primeira oportunidade que Herodes teve, arrancou a cabeça de João Batista e colocou numa bandeja. Pastor Daniel, mas por que Deus não fez nada? Porque nós somos responsáveis pelas nossas palavras. É igual Elias, capítulo 17 do livro de 1 Reis. Deus enviou Elias para falar uma mensagem de juízo para Acabe. Elias chega lá empolgado e fala assim: Acabe, durante 3 anos e meio não haverá chuva nem orvalho sobre a terra. E aí Deus estava autenticando. Aí ele bate no peito: conforme a minha palavra. Elias profetizou uma só vez e teve que passar a vida inteira se escondendo. O que é que a Bíblia fala? Que o ouvir é ouro e o falar é prata. O salmista disse: coloca na porta da minha boca uma guarda. Esse pedacinho de carne aqui, irmão, é perigoso. Antes de você falar qualquer coisa contra alguém, pense 2 vezes, para você não se tornar refém de suas palavras. Então nós temos aqui uma liderança. Eliseu deu um aval. Agora, no meio do ministério sempre tem alguém mais empolgado. E os empolgados sempre acabam se precipitando. Aí o empolgadinho, cheio de força, de habilidade, foi lá nas escondidas e disse: rapaz, eu sou o cara. Porque existem 3 classes de obreiros: o sábio, o sabe-tudo e o sabidão. O sábio é aquele que sabe, espera o momento certo. O sabe-tudo é aquele, irmão, que quer discutir com todo mundo, né? É o sabe-tudo. E o sabidão é aquele que não sabe nada, mas ele usa a ignorância para pressionar. Tu já viu aquele camarada que não sabe discutir com ninguém? Quando ele começa a ser confrontado, ele fala mais alto. Aí ele cresce, ele fica agressivo. Tem esse tipo de obreiro. Ainda bem que aqui não tem esse tipo de obreiro, né? E o que me chama a atenção aqui é que esse rapazinho, ele se achava o cara, ele se achava o dono da cocada preta. Foi lá por detrás dos panos e tomou uma ferramenta emprestada. Olha que responsabilidade. Ele tomou um ferro do machado emprestado. Segundo a história, uma das ferramentas mais caras naquela época era o ferro do machado. E ele foi lá, ele teve a coragem. Agora eu pergunto: se profetas vandalizam igual Sarapó, Sarapó é um peixe preto igual uma cobra que dá no Pará, liso que só ele.
Se profeta já é mais liso do que um sarapó, agora imagine filho de profeta. Não tem um vintém no bolso, vive de oferta, vive de cesta, vive de ajuda. Mas ele foi lá, pegou lá um ferro do machado emprestado e chegou com o peito tufado, junto do rio Jordão. Segundo a história, existiam épocas no inverno que as águas do rio Jordão ficavam as barrentas. E ele foi para junto do rio Jordão. A primeira machadada que ele deu numa viga, numa madeira, o ferro do machado espanou, pá! E caiu na água. Olha aqui para mim, obreiro não pode ter panca. Tem obreiro que é só panca, só é abalagem, muito bonitão, muito top, só abalagem. Quando ele meteu o ferro, pá, que o ferro do machado caiu na água, aí ele gritou: ai meu Senhor, a ferramenta não era minha. Meu Deus do céu, que vergonha. A ferramenta era emprestada. Em outras palavras, estou liso, o que é que eu vou fazer para pagar? É legal isso aqui, não é legal? Entenda uma coisa, você precisa ser você. Seja um obreiro autêntico. Eliseu, um homem de experiência, perguntou: aonde caiu a machado? Ele apontou o lugar. Ainda bem que ele trilhou o caminho da humildade e do reconhecimento. Todo obreiro, e aqui que eu queria chegar, vou finalizar aqui. Todo obreiro precisa reconhecer as suas debilidades. Pastor, eu tenho debilidade de cumprir horário, eu tenho debilidade de ler, eu tenho debilidade de orar, eu tenho debilidade para abraçar o projeto com o meu pastor. Às vezes, irmãos, o pastor está morrendo sozinho. Eu pergunto para vocês aqui, quantos de vocês que aqui estão com um obreiro, em algum dia, já pegou o telefone e já ligou: pastor Antônio Marcos, como que o senhor está, pastor? Teve alguém que já falou, já fez isso? Para ligar, para saber: pastor, eu vou aí com a minha esposa, eu vou aí com a minha família fazer uma oração pelo senhor na sua casa. Não vou comer o seu bife, não vou comer a sua carne, eu vou aí para lhe visitar e orar pelo senhor. Algum de vocês já fez isso aqui? Ninguém? Já fez? Nunca, pelo seu sorriso, nunca. Então aprenda. Às vezes quer cobrar, só sungar do pastor. E às vezes o pastor precisa, irmão, de uma visita, precisa de um abraço, precisa de um apoio. Eu fui pastor 13 anos. E eu fui um pastor, eu sou aquele tipo de pastor que eu sou aceso, sabe? Aquele que parte para cima. E pastor, além de lidar com os seus problemas pessoais, ele lidar ainda com os problemas particulares das pessoas. É um peso, é algo espiritual. Então você que é obreiro, você que é líder, você que está mais próximo do pastor, pelo menos uma vez na semana, é uma visão, eu estou te dando uma receita, pelo menos uma vez na semana, sente com o seu pastor para tratar de assuntos, procure extrair dele aquilo de bom que ele tem para você. Amém, irmãos? Amém? Então, isso aqui é fundamental. Aí Eliseu perguntou: aonde caiu? Ele mostrou. Quando ele mostrou, Eliseu determinou que o ferro do machado flutuasse. Mas a visão está aqui. Quando o ferro do machado flutua, Eliseu pega uma varinha, olha aqui, traz o ferro do machado para junto dele, pega o ferro do machado e devolve para aquele jovem filho de profeta. Vamos lá, para terminar. Tipologicamente falando, Eliseu aqui representa Deus. Esse filho de profeta aqui representa todo obreiro. Essa ferramenta aqui representa a ferramenta espiritual que todo obreiro recebeu de Deus. Agora, existem muitos aqui que perderam a ferramenta. Sabia? Existem muitos no ministério que perderam o ferro do machado. E a única coisa que ele tem na mão é o cabo. Aí eu pergunto para vocês: o cabo serve para fazer alguma coisa? Não. O que significa o cabo, pastor? O cabo, lembrança de um passado de glória. Tem obreiro que fala assim: ai, irmão, eu já cantei bonito. Irmão, eu jejuava, eu orava. Irmão, não faltava um culto. Quem vive de passado é museu. Então, o ferro é a ferramenta espiritual.
O cabo é lembrança de um passado de glória. O que é que Deus quer? Deus quer devolver a ferramenta que você perdeu. Eu vou fazer uma oração hoje aqui, terminando esse trabalho, para Jesus devolver aquilo que você perdeu. E a partir de hoje, você não vai ficar aí, esperando. Quem sabe o que é mutar aqui? Quem sabe o que é mutar? Mutar, lá no Pará, é aqueles que eles fazem para esperar paca, tatu, onça. É mutar. Eles fazem lá em cima do pau, lá, eles amarram lá, faz tipo um giral. É o mutar, né? Tem gente que faz um giral, um mutar no mato para esperar a caça. Ele fica lá só esperando, não tem ação. Irmão, tem gente, tem obreiro, irmão, que até para levantar o pé do chão a formiga já comeu. É um obreiro devagar, sem vida, sem ação, sem motivação. Tem uns que chegam na igreja, sabe, com a garratona para um lado assim, sabe, com as camisonas para o lado de fora, mostrando a cueca, tudo desajeitado. Mas eu falo, que vida um homem desse vai transmitir para as pessoas? E a mulher, ela precisa saber e ver e cuidar do marido. Isso é fundamental. Então, meus irmãos, aprenda uma coisa: a ferramenta é de Deus, Deus me deu. O ministério não é meu, Deus me deu. Eu preciso preservar e zelar, porque o Eliseu está lá. Na hora que você precisar, ele vai te dar o suporte. Fica em pé, tá bom. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga assim comigo, faça assim com a sua mão. Diga assim comigo: Senhor Jesus, se eu perdi alguma ferramenta ministerial, me devolve nessa tarde. Diga assim: Deus, eu quero abraçar com o meu pastor esse projeto. Senhor, eu quero cumprir esses princípios para ter um ministério bem sucedido, um ministério eficaz, um ministério próspero, um ministério de glória, de poder, de unção. Diga assim: Deus, eu não quero ser mais um, eu quero ser cheio do teu Espírito. Pastor, fica em pé, bem aqui, pastor. Fica em pé, pastora, bem no lado do seu esposo. Fica. Agora eu quero chamar cada obreiro com a sua esposa que está aqui. Venha e abraça o seu pastor. E diga assim comigo: pastor, conte comigo neste ano 2026, porque eu quero fazer muito mais. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, porque Deus está me dando autoridade para fazer isso. Pode vir. Pode vir, irmão, pode vir. Faça a fila, isso, venha. Abrace seu pastor e a sua pastora. Diga: pastor, conte comigo, porque este ano 2026 eu quero fazer muito mais. Diga assim: eu quero ter tempo para conversar com o Senhor. Eu quero que o Senhor me instrua. Eu quero que o Senhor me orienta. O Senhor vai ser boca de Deus para me orar e me orientar. Eu quero orar pelos casais. Você que está aqui com a sua esposa, fique abraçado aí com ela. Abraça a tua família, abraça a tua esposa. Olha aqui para mim, eu quero dar uma receita, uma chave. Você que é obreiro, pelo menos uma vez no mês, vai lá na casa pastoral, marca o seu pastor para vocês conversarem. Tenta alinhar a visão, porque Deus está trazendo uma explosão de crescimento para esse ministério. O que você ouviu aqui, você ouviu muitas verdades, tá? Você, meu vice, venha abraçar seu pastor com a sua esposa. Eu profetizei ontem que Deus está trazendo para ti um novo tempo, meu filho. Desça na oração, abraça seu pastor, a pastora. Abraça o seu pastor, abraça o seu líder. Eles precisam do suporte de vocês. Não ficam distantes, porque Deus está trazendo um tempo de restituição para esse ministério. Começa a ler, começa a estudar. Ligue para o seu pastor, vá lá na casa pastoral. Pastor, eu quero que o Senhor me instrua, eu quero ter tempo para conversar com o Senhor. Pastora, orau a peola xarabai, orau peola xandaracandarbai.
Deus vai fazer, o pastor vai me ligar depois o que Deus vai fazer na vida de pessoas aqui. A partir de hoje você não vai ser o mesmo. Você tem priorizado os seus negócios, a sua vida particular, mas a partir de hoje você vai priorizar mais o reino. Porque Deus quer te usar. Abraça a tua família, Senhor. Traz o teu bálsamo agora sobre essas vidas. Traz o teu bálsamo agora sobre esses casais. Traz esse bálsamo agora sobre esse obreiro, sobre essa obreira. Desperta, meu Pai. Renova esse ministério, renova esta vida. Enche essa mulher, esse homem do teu espírito agora. Eu profetizo. Orabacan, tarabaxarabacan, tarabaxarabacan, tarabaxarabacai, arabacan, tarabaxarabacan, tarabaxorebecan, tarabaxarabacan, tarabahai, rabacan, tarabaxuribican, tarabaxuribicanta. Diga assim comigo, levanta as duas mãos assim comigo, diga assim: Senhor, eu me entrego de corpo e alma e espírito para servir no teu ministério. Diga a Deus: eu não quero ser mais um, mas eu quero ser cheio do teu espírito. Cheio, 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 cheio. Amém? Já tem terno, meu filho? Já tem terno? Tá vendo bonito pro culto, de terno, teu obreiro, rapaz, tá? Se vista, porque a unção de Deus. Ei, grandão, olha o tamanho daquele homem. Tu já tem terno? Então vem bonito. Tu já é bonito aos olhos da tua esposa, tá? Vem alinhado, porque o vosso pastor gosta disso. Tá, cabeça branca? Cabelinho branco, é experiência. É tu mesmo, rapaz. Tá? Venho de terno. Compre o melhor terno. Você vai ser identificado pelo título que você tem. Tá? Faça isso a partir de hoje nos cultos. Venha tudo alinhado, bonito, igual o seu pastor gosta. Porque começa o novo tempo. Deus está dizendo, é o novo tempo. E vocês vão escrever a história desse ministério com o vosso pastor. Toma aí assento. Deus abençoe vocês. Os casais vêm aqui na frente, pastor, os casais que são obreiros, podem vir todos os casais, tá? Vamos orar. Irmãos, que tarde maravilhosa. Pode vir, irmãos, casais. Que tarde maravilhosa. Venha, grandão, com a tua esposa. Oh, aleluia, glória a Deus. Cadê a esposa? Não veio, não? Não? É? Deus abençoe. Fica em pé. Fica ao lado da sua esposa. Olha aqui, irmãos, para mim. Não tem dinheiro que pague o que Deus fez hoje à tarde nas nossas vidas. Tem? Palavra, né? Palavra forte. Essa aqui é cheia do fogo, né? Cheia do fogo. E a melhor coisa que tem é você entender a chamada de Deus na sua vida. Isso é questão de honra. Valorize. Por isso você não pode relaxar. Faça hoje um compromisso. Não, eu vou ler pelo menos um livro por mês. E a partir de hoje, começa a ler a Bíblia. O casal pode ler a Bíblia. Eu fiz um curso chamado Casados para Sempre. É outro seminário que eu tenho para a família. Casados para Sempre. Primeiro ponto, reconstruindo os muros. O casamento é uma construção. Não depende só do homem e não depende só da mulher. Depende dos dois. O casamento é uma construção. Né? Tem gente que fala assim, eu vou casar para ser feliz. Está errado. Você casou com a missão de fazer essa pessoa feliz. E ela te fazer feliz. É a primeira matéria. Segunda matéria é aliança. Terceira matéria, acordo. Quarta matéria, orando juntos. Eu pergunto para você, você é obreiro, às vezes tira momento a sós para orar, para jejuar, mas quanto tempo você já tirou para orar de mão dada com a sua esposa? A sua esposa, seu esposo, é o parceiro ideal para a oração. Faça isto. Eu sempre, quando chego em casa, eu dobro os joelhos com a minha esposa, pego na mão dela e tiro pelo menos 5, 10 minutos de oração juntos. Isso é fundamental. Tá? Fortaleça. Fala dos seus projetos ministerial com a sua esposa. Então você só fala de negócio, de conta, só de ferro, de soda. Entende?
fala do ministério, fala da obra, que isso vai gerar nela desejo, né? Só fala de boi, de vaca, de carneiro, de peru. Tem peru aqui na região? De galizer. Só fala de roupa, de saia, de blusa. Fala da obra. Tire esse momento para falar com a sua esposa, com o seu esposo, do reino. Isso vai gerar em vocês uma nova essência. Vai gerar em vocês o desejo de fazer a obra de Deus juntos. Amém? Não é tendência o casal só falar de problema? Não é verdade o que eu estou falando? Nunca fala, meu amor do céu, mas olha a igreja. Amor, vamos nos envolver mais, né? Olha que palavra do nosso pastor. Eu vou buscar mais desse assunto. Eu quero aprender mais sobre isso. Então procura ter esse momento. Eu vou orar com vocês e Deus vai estar trazendo uma nova direção. Pai, eu quero apresentar os casais. Quem aqui estão? Toma eles em tuas mãos. Eu trouxe uma palavra para o ministério, Pai. Eu trouxe uma palavra para a tua igreja, para o teu povo. Senhor, que essa palavra venha ter feito. Eu não preguei um sermão só de palavras bonitas de conhecimento, mas eu preguei um sermão aqui com essência, com autoridade, com poder. Vai jogando por terra a preguiça, o desânimo, o cansaço físico e mental. Vai desbloqueando a mente desse homem, dessa mulher. Que eles possam se apaixonar pela tua obra, pela tua palavra. Ora mais. Renova agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa tarde. Por esse momento nós estivemos aqui diante do Senhor, meu Pai. Que a tua presença continue conosco. Que a tua presença vá conosco. E tenhamos todos uma noite plena no Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor operou aqui neste lugar. Nós te agradecemos. E testemunharemos, Senhor, suas maravilhas. Porque dele e por ele são todas as coisas. Aleluia.